Bom, pessoal, cá estamos nós e o assunto Alexandre de Moraes e mais uma decisão que deixa a classe jurídica assim de cabelo em pé, né, gente? Olha o título da matéria. Envolve aqui Daniel Silveira. Alexandre de Moraes ameaça punir advogado de Daniel Silveira por pedir acesso à denúncia contra o ex-deputado. Olha só, gente, o absurdo que nós estamos vivendo lá no Brasil. O cara é ameaçado de punição por pedir acesso a denúncias que acusam o seu advogado ou seu cliente. Nós estamos vendo aí agora o STF liberando, né, liberou para Lula, e está liberando para vários outros aí, né, acesso àquelas mensagens da Vaza Jato. Aquelas mensagens que nunca foram provadas, e chama a atenção de vocês para isso, que nunca foram provadas a sua autenticidade, mas foram usadas como verdadeiras. Você não tem lá dizendo que as mensagens foram comprovadas, você não tem lugar nenhum. Você só tem lá dizendo que as mensagens levantam suspeita, ou suspeitas. E aí, em cima das suspeitas, eles trabalham. Porque hoje, as pessoas são presas hoje o princípio da prisão é a ausência de prova, como a gente já trouxe uma matéria aí de um jurista falando sobre isso. Hoje você não é preso pela prova, e sim pela ausência. Não tem prova? Prende. Acabou. A gente vai produzir prova, então prende o cara. Agora, aqui nesse caso do Daniel Silveira, tem duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, essa proibição de Moraes, porque o advogado pediu isso por meio eletrônico. Só que, olha só para vocês verem um absurdo, o mesmo advogado fez o mesmo pedido, só que em outro caso, no caso da Anatel. Da mesma maneira. E adivinhe, nesse caso, o Moraes atendeu. Olha só que absurdo. O mesmo Moraes, o mesmo advogado, ações diferentes, decisões diferentes. No Daniel Silveira, o cara não pode ter acesso, não foi ameaçado de ser punido com multa. Em um outro caso que não envolve Daniel Silveira, nesse caso, Moraes liberou. Dá para você entender, gente, a lógica dessa justiça que a gente tem hoje? E o mais interessante, e pasmem, e é aí que você percebe que a Constituição ela só virou uma narrativa na boca dos que se dizem defendê-la, né? A decisão do Alexandre de Moraes foi baseada num regimento do Supremo Tribunal Federal, STF. Em outras palavras, o regimento do Supremo ele está se sobrepondo à lei da OAB, que, diga-se de passagem, ela é baseada na Constituição. Portanto, ela tem poder de lei acima do regimento interno do Supremo, e você tem a mesma autonomia dada ao advogado lá na Constituição. No entanto, Moraes ignorou esses dois pontos, pegou o regimento do Supremo, que deveria estar baseado na Constituição, né? Baseado na Constituição, e obedecendo à Constituição, pegou esse regimento que vai contra esses dois pontos que eu acabei de citar, e aí colocou acima da Constituição e de uma lei baseada na Constituição. Dá pra gente entender isso? Isso significa, gente, que o Brasil tem a Constituição, mas não é seguida mais. Ela só é utilizada para garantir as narrativas. Que é bonitinho você dizer, ato da direita é inconstitucional. Atos bolsonaristas inconstitucional. Atos são inconstitucionais. É para isso que a Constituição serve, não para ser seguida, mas para atacar, né, os opositores. Daniel Silveira. Aqui a gente percebe que as decisões não são baseadas no que diz a lei, e sim na questão pessoal entre ministros e julgados. Já passamos da parte da imparcialidade já faz muito tempo, princípio, né, da imparcialidade há muito tempo, ou princípio da pessoalidade ou da impessoalidade. Bom, vamos para a matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix, é uma forma de você colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso trabalho, dê aquela força, a gente precisa muito. As nossas lives, gente, são todos os sábados, às 20 horas 30 minutinhos, aqui o seu comentário ganha voz. Lembrando que a live de ontem, obrigado pelo carinho de todos vocês que participaram, foi show de bola, ó, bacana, muito bom mesmo. E nosso Twitter, onde você vai encontrar todas as matérias em primeiríssima mão. Vamos para lá. Matéria.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, ameaçou punir o advogado Paulo Farias, responsável pela defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira, por pedir o acesso à denúncia contra o ex-parlamentar. Em despacho assinado em 6 de fevereiro, o magistrado negou à defesa o direito de acesso aos autos por meios eletrônicos e a acusou de conduta processual irregular. Veja só, lembre, conduta processual irregular. Tá? Isso aqui para chamar sua atenção, porque lá na frente só vai fazer sentido. Oeste teve acesso ao documento com exclusividade. Farias solicitou o acesso à denúncia em 23 de outubro de 2023. Em resposta, Alexandre de Moraes disse que iria disponibilizá-la apenas quando o advogado comparecesse ao STF. Fagundes, e por que ele não poderia comparecer? Presta atenção. O responsável pela defesa de Daniel Silveira mora em Goiânia e teria de viajar 220 quilômetros para chegar à sede do Supremo. Por esse motivo, Faria pediu ao magistrado que lhe permitisse acessar o documento virtualmente. Qual o problema, gente, de acessar virtualmente? Me responda. Aonde está a dificuldade para o ministro liberar o documento virtualmente? Ao negar o pedido, Alexandre de Moraes amparou-se em trechos do regimento interno da Suprema Corte, atropelando a Constituição e uma lei da OAB, que tem força de lei porque é baseada na Constituição. O ministro argumentou que a defesa não tem o direito de exigir que as cópias dos processos lhe sejam entregues pelos meios de sua preferência. Quer dizer, o cara está a quilômetros de distância, o cara tá tentando viabilizar para facilitar o trabalho. Aí, mano, não, é como se o cara tivesse a paz, eu vou pegar como processo. Eu não quero saber uma coisa. Eu tô aqui tomando uma água ali. Eu vou pedir por e-mail mesmo, vou pedir virtual. Vou lá. É mais ou menos isso. É como se o cara estivesse morando do lado do Supremo Tribunal Federal, uma barraquinha do lado aí que sobrou do acampamento, bem pertinho, e não quisesse dar meia dúzia de passos para ir lá. Custava Moraes liberar? Olha, ele diz, diante de todo o exposto, indefiro os requerimentos e determino a intimação do advogado, peticionante, inclusive por meios eletrônicos, advertindo, aí nesse caso, para intimar o cara pode por meios eletrônicos, para fornecer o cara, a defesa não pode, mas para intimar o cara pode, vou ler de novo. Diante de todo o exposto, indefiro os requerimentos e determino a intimação do advogado e peticionante, inclusive por meios eletrônicos, advertindo que, em caso de reiteração dessa conduta processual irregular, estará sujeita a condenação e multa por litigância de má-fé, no valor de 10 salários mínimos, nos termos do artigo 80, segundo do Código Civil. Sustentou o ministro. O que é uma ação, gente, de litigância de má-fé? Sabe o que é uma ação de litigância de má-fé? Foi o que o Zanin fez nos processos do Lula. Por exemplo, o cara vai no Supremo Tribunal, num juiz, entra com ação. O juiz nega aquela ação. O cara arruma outra manobrinha para pedir a mesma coisa, só de uma forma diferente. Entra de novo. Aí o juiz nega. Aí o cara arruma outro puxadinho para entrar com a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Ele entra com 10 ações, aparentemente pedindo coisas diferentes ou se utilizando de brechas para alcançar o mesmo objetivo. Ou seja, é litigância de má-fé, é você tentar driblar as regras, é tentar pegar o cara no pulo, é fazer com que o juiz acabe dando uma decisão favorável para você, contrariando as anteriores, num escorrego. Mais ou menos isso. Vamos dizer assim, isso aqui é uma forma leiga de dizer, né? Leiga de dizer o que é litigância de má-fé. O cara pedir acesso as acusações, isso não é litigância, isso é dever do cara. Como é que ele vai defender o cliente se ele não tiver acesso às acusações? Vê que tá distorcido, gente, o negócio? Bom, contudo, olha só, e aí é que tá o X da questão. Alexandre de Moraes já agiu diferente num processo similar e mais interessante, com o mesmo advogado. Olha só a loucura. Contudo, o próprio magistrado disponibilizou o acesso aos autos de outros processos por meios eletrônicos. É o caso do inquérito 4.895, que averiguava um suposto vazamento de informações
sigilosas da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Em fevereiro de 2023, Alexandre de Moraes converteu os autos em documentos eletrônicos e disponibilizou ao mesmo Paulo Farias, que advogava para uma das partes envolvidas no processo. A mesma coisa, o cara pediu a mesma coisa e Moraes atendeu. Qual a diferença? O que estava sendo julgado? Aqui é Daniel Silveira, um bolsonarista, um patriota, um cara que deixou os ministros de pernas pro ar, entre aspas, defendeu, né, um ponto contrário da esquerda. Aí por isso que esse cara, no caso dele, não pode. O outro foi da Anatel, então podia. Segundo o advogado, a mudança de comportamento do ministro é injustificável. Não tenho dúvidas de que Moraes está ameaçando a minha pessoa porque defendo Daniel Silveira, afirmou ao lembrar que o magistrado já lhe impôs multas por supostamente abusar do direito de recorrer das sentenças. Fiz apenas recursos de embargos nos embargos. Agora, o ministro faz de tudo para dificultar o exercício da defesa. Não irei admitir nenhum tipo de desrespeito e muito menos ameaças contra mim. Como advogado, jamais me calarei. Faria entrou com recurso na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e aguarda a resposta. Em 7 de fevereiro, Paulo Faria entrou com um recurso contra a decisão de Alexandre de Moraes, que impediu a ida de Daniel Silveira para o regime semiaberto. 2 dias antes, o ministro negou o pedido da defesa. Na peça rejeitada, o advogado observou que Daniel Silveira já cumpriu medidas cautelares antes de ser condenado. O período de cumprimento das medidas se dividiu em 2 partes, um de 14 de março de 2021 a 24 de junho do mesmo ano e 2 de 25 de março de 2022 ao 1º de fevereiro do ano passado. Bom, tá aí a matéria. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, gente, que nós não temos mais um código de justiça a ser seguido. Nós temos uma narrativa de Constituição que serve apenas, né, para atacar opositores. Mas na prática, a lei só vale para um lado. E assim mesmo, não para punir os verdadeiros criminosos, pelo contrário. Bom, comentários para a gente finalizar. Deixa eu ver aqui. Flávio Guinâncio, discordo aqui do Flávio, mas é um direito dele aqui, né? Mas esse cara e Moro são grandes traíras, comentou ele no vídeo. Dallagnol enumera decisões do STF de Alexandre de Moraes que excedem ao direito. No caso do Moro eu concordo, mas no caso do Dallagnol não. Eu não vejo a trairagem do Dallagnol, né? O pessoal critica muito o Dallagnol aí, o pessoal critica muito o Ottoni de Paula. O que eu vejo são divergências de opinião. Eu não posso dizer que uma pessoa é traidora só porque ela não é 100% nas mesmas opiniões de Bolsonaro, né? Não vai existir nunca 100%, então vai ser difícil encontrar uma pessoa que seja 100%. Todo mundo tem discordâncias de Bolsonaro. Até mesmo muitas pessoas que abraçam Bolsonaro, porque às vezes Bolsonaro não faz o que os caras querem, muita gente chama o Bolsonaro até de traidor, como a gente já viu aí em outros momentos. Então assim, eu acho que essa questão do Dallagnol é mais divergência política do que traição, né? Até porque para ser traidor, o cara precisa declarar apoio a determinada pessoa. Eu nunca vi Dallagnol dizendo que apoiava Bolsonaro, mas eu vi sempre ele defendendo a ala conservadora. Então, para mim, eu acho que o fato dele defender a ala conservadora, mesmo que ele não apoie Bolsonaro, já é válido, né? Eu acho que é isso que a gente tem que prestar atenção. É uma coisa que até o próprio Bolsonaro ele tem buscado afastar um pouco essa situação, até porque esses dias mesmo no vídeo dele que chama pro dia 25, inclusive ele fala até isso, né? É que tem que acabar com essa ideia de bolsonarismo. Por quê? Porque essa ideia do bolsonarismo está dividindo o conservadorismo, porque pessoas têm ideias diferentes, buscam o mesmo objetivo, querem chegar nos mesmos pilares, mas têm ideias diferentes. E aí isso acaba divergindo. As pessoas focam muito no bolsonarismo e esquece o princípio do conservadorismo. Não é concordar. Então assim,
que nem eu falo. Para ser traidor, o cara primeiro tem que defender a causa. Abraçar a causa, depois trair. Dallagnol não fez isso. Ele defendeu sempre o conservadorismo, sempre foi um cara de direita, né? Teve posições divergentes da de Bolsonaro, no entanto, ele sempre... Então, assim, é como eu vejo, né? Mas, tá aí, valeu. Flávio Guinanço, um abraço, meu amigo. Fátima Pontes. É muito fácil ser generoso e gastador com dinheiro alheio. O Lula não mede esforço para gastar o suor do povo. Como podemos nos sujeitar a isso? E olha, as gastanças de Lula, só para você ter uma ideia, elas já são as maiores, isso em viagens, viu? As maiores dos últimos 10 anos. A desculpa de Cuba para não pagar calote de mais de 3 bilhões de dólares ao Brasil. Aí, gente. Fui, um abraço, fiquem com Deus.